Olá, meus irmãos, nós estamos aqui para o estudo de mais uma lição muito importante para a nossa vida, o apagamento dos pecados. Cristo, nesse momento, realiza no santuário celestial uma obra de suma importância para o seu povo, uma obra onde Cristo é a figura central, conforme nós estudamos na lição do sábado passado. E nós vivemos então nesse dia da expiação. Nós vivemos no período do juízo investigativo. O caso de cada ser humano passará diante do tribunal divino. O caso de cada vida, o caso de cada pessoa, os que já morreram e os que estão vivos. E nós podemos ver então aqui que o apóstolo Paulo ele tinha uma esperança em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele diz em 2 Timóteo 4, verso 8, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, como está o nosso caso hoje diante do Senhor? Como está hoje o nosso caso diante do tribunal divino, diante do juízo divino? Irmãos, somente Cristo pode resolver o nosso caso. Somente Cristo pode resolver o caso do pecado por toda a humanidade. E como está o nosso caso, então, diante do tribunal divino? A esperança de Paulo no passado e a esperança dos cristãos da igreja primitiva no passado é que Cristo solucionaria o problema do pecado definitivamente, e eles criam na justiça do Senhor por meio de Cristo Jesus. E naquele último dia, diz ele, o Senhor me dará então a coroa da justiça. Ele estava falando em outras palavras, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que coloca a sua vida em Cristo Jesus nas mãos do Senhor será salvo, será perdoado. E a pergunta para nós hoje, como está o nosso caso diante do juízo? Somente Cristo, irmãos, pode interceder por cada um de nós. Somente Cristo, porque Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, Ele morreu na cruz por cada um de nós, Ele tem as marcas da redenção de cada ser humano em sua mão. E hoje Cristo trabalha em prol da verdadeira justiça e nós precisamos então nos achegar a Ele com confiança no trono da graça. Mais e mais, precisamos nos achegar a Cristo, porque somente em Cristo nós podemos encontrar o perdão dos nossos pecados, somente em Cristo nós podemos encontrar justificação, somente em Cristo podemos encontrar transformação de vida, santificação, somente em Cristo nós podemos então encontrar ao final a glorificação, ou seja, a transformação eternal, a vida eterna, salvação eternal para cada ser humano. Devemos então nos apegar a Cristo para que ao final de todo esse processo haja o apagamento do nosso pecado, e que ao lado do nosso nome, nos registros divinos, conste perdoado. Essa pessoa aceitou os méritos de Cristo, foi perdoada e ela então está salva eternamente. A intercessão de Cristo em favor dos seres humanos no santuário do alto é tão essencial para o plano da salvação quanto foi sua morte na cruz. O primeiro tópico vem nos falando o tempo para o apagamento dos pecados. A letra A, em que tempo deve acontecer o apagamento dos pecados? Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Irmãos, nós vemos aqui, antes da segunda vinda de Cristo, ocorrerá o final desse processo, Ocorrerá, então, o apagamento dos pecados, dos registros divinos, que a nossa vida possa estar, nessa situação de perdoado, porque nos arrependemos, nos convertemos, tivemos uma mudança de vida. E ao final, então, agora, antes da segunda vinda de Cristo, nós estejamos aptos para morar nas mansões celestiais,
A obra do juízo investigativo e do apagamento dos pecados tem de ocorrer antes da segunda vinda do Salvador, visto que os mortos devem ser julgados pelas informações contidas nos livros. É impossível que os pecados humanos sejam apagados depois do juízo que investiga seus casos. Então, antes da volta de Jesus, ocorrerá então o apagamento dos pecados dos registros divinos. Cada caso passará perante o tribunal divino, a intercessão de Cristo, também passará por cada um daqueles que entregaram a sua vida ao Salvador. Somente receberá então essa virtude, essa oportunidade do apagamento dos pecados, aqueles que entregaram a sua vida ao Salvador, verdadeiramente se arrependeram e receberam o perdão do Senhor Jesus, né? Não viveram numa vida contrária à palavra do Senhor. Então, no momento que se chama hoje, no dia que se chama hoje, precisamos nos preparar, pois nós não sabemos nem o dia nem a hora da volta do Senhor. E podemos morrer antes também da vinda de Cristo. Nós não sabemos o momento que vai terminar esse período do juízo investigativo ali no céu, a obra de intercessão de Cristo. Então hoje devemos nos entregar ao Senhor, para que ao final de todo esse procedimento os nossos pecados sejam apagados dos registros divinos por meio do arrependimento, por meio da conversão em Cristo Jesus. A letra B, o que está acontecendo na terra com respeito à preparação para a segunda vinda de Jesus, à medida que nossos pecados são apagados dos livros dos céus, o que está acontecendo, nesse período antes da volta de Jesus, enquanto os pecados são apagados no livro dos céus. O que está acontecendo nesse momento? Vamos ler aqui Efésios 5, 25 e 27. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, irmãos, nesse momento que está acontecendo a obra no céu do juízo investigativo, deve acontecer uma obra especial de purificação do povo de Deus que está aqui na terra. Neste período atual do juízo investigativo, nós precisamos, então, nos entregar ao Senhor, como no dia da expiação, no passado, acontecia, um momento de contrição de espírito, um momento de autoexame, refletindo sobre a sua própria vida. Hoje nós precisamos, então, como o povo de Deus deve buscar em Cristo Jesus o arrependimento dos seus pecados, deve buscar a pureza de vida, deve buscar santificação, uma vida de afastamento do pecado, uma vida voltada para Deus, uma vida de verdadeiro arrependimento e santificação diária. E aqui nós encontramos a característica do povo de Deus que está vivendo nos últimos dias, se preparando para a vinda do Senhor, enquanto no céu está ocorrendo essa obra de apagamento dos pecados. Nós encontramos aqui como está o povo do Senhor, características da igreja do Senhor nos últimos dias, dos fiéis, dos santos dos últimos dias. Nós encontramos aqui que Deus quer uma igreja, pessoas sem mácula, nem ruga, mas pessoas santas e irrepreensíveis diante de Deus, buscando uma pureza de vida, buscando verdadeiro arrependimento, buscando transformação de caráter. E essa transformação de caráter só acontece quando nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso devemos nos apegar a Ele, porque Cristo é a saída. Cristo é a solução de todo o problema do pecado que hoje aflige toda a humanidade. Nós só podemos ter, então, essa transformação, verdadeiro arrependimento, verdadeira conversão por meio de Cristo, um relacionamento íntimo com Ele,
então terá esse resultado. Cristo é a nossa saída, Ele é a nossa salvação. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão permanecer em pé na presença do Deus Santo sem um mediador. Suas vestes devem estar imaculadas, assim como o caráter deve estar livre do pecado pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles se tornar vencedores na batalha contra o mal. Então, nosso esforço é abandonar o pecado, nosso esforço é rejeitar o pecado na nossa vida, né? E nos apegar a Jesus. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos continuam sendo removidos do santuário, deve haver entre o povo de Deus na terra uma obra especial de purificação, ou seja, de afastamento do pecado. Então hoje, enquanto é feita essa obra no céu, no santuário celestial, devemos estar com o coração contrito diante de Deus, buscando santificação, buscando arrependimento e verdadeira conversão em Cristo Jesus. O segundo tópico vem nos falando o juízo investigativo. A letra A, como Daniel descreve a cena do juízo, Daniel 7 e 10. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o seu cabelo era como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então, nós vemos aqui a cena do juízo, descrita por Daniel. Deus Pai se assentou para presidir o juízo, a cena do tribunal divino, onde é aberto, então, também os livros ali de registros, os livros de registro de cada obra, de cada ser humano, né? Foram abertos, então, diante do céu, no tribunal divino. E como o julgamento começa pela casa de Deus, pelo professo povo de Deus, primeiro pelos mortos, depois pelos vivos, o caso de cada pessoa, né, do professo povo de Deus, nesse momento, é passada em juízo. Precisamos, então, estar a cada momento refletindo na nossa vida, né? O que está registrado acerca de cada um de nós nos livros de registros do céu. Nós temos 3 livros ali no céu, né? Um livro de registro geral, onde cada ação de cada ser humano, para o bem ou para o mal, está registrado. Nós temos também um livro memorial, onde é registrado cada ato de fé, cada ato de amor. E temos também um livro da vida, onde é registrado o nome de cada pessoa que aceitou a Cristo, onde é registrado o nome de cada pessoa que aceitou trabalhar em favor do reino de Deus. Então nós precisamos estar atentos à cena do juízo e o que está registrado acerca de cada um de nós nesses livros, né? Na cena do juízo, para que o nome de alguém saia do livro, esteja escrito no livro da vida, os registros maus dela devem, né? Os seus pecados devem ser apagados dos livros de registro geral. A sua má conduta, a sua mácula, né? Então devem ser apagados os livros de registro de ações durante esse juízo que nós estamos vivendo, que é o juízo investigativo. Hoje, o dia da expiação, para que o nome da pessoa fique o nome dela fique no livro da vida, é preciso que os pecados dela sejam apagados do livro de registro geral, onde consta todo ato de fidelidade e infidelidade da pessoa. Então, antes de que Jesus termine a sua obra no juízo investigativo, precisamos nos entregar a Ele. Esses registros do nosso pecado, de infidelidades e tantas outras situações apenas serão apagadas. E o nosso nome só continuará no livro da vida se então nos arrependermos, e então teremos direito de continuar com o nome no livro
da vida. Todos aqueles que entregaram sua vida a Cristo, todos aqueles que entregaram sua vida pelo reino do Senhor, então poderão continuar com o nome no livro da vida. Nós podemos ver aqui, assim foi apresentado a visão do profeta, o grande e solene dia em que o caráter e a vida dos humanos devem passar em revista perante o juiz de toda a terra, e cada pessoa deve ser julgada. Então nós vemos aqui o Deus Pai, né, presidindo o juízo, o ancião de dias. Cada pessoa deve ser julgada de acordo com as suas obras. O ancião de dias é Deus o Pai. Ele, a fonte de todo ser e de toda lei, é que deve presidir o juízo. Uma quantidade inumerável de santos anjos, como ministros e testemunhas, também assistem a esse grande tribunal. A letra B. Quem mais participa do juízo? Daniel 7, 13, 14. Hebreus 9, verso 9 e 24. Diz assim: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então Cristo, irmãos, o nosso advogado. Cristo então entra na cena do juízo, onde já está a presença do Pai e de todas as outras testemunhas, de todos que fazem parte, a divindade que faz parte ali então, do juízo. O tribunal divino e Cristo, o nosso advogado, entra no juízo, o nosso mediador, aquele que intercede por nós. Ele é trazido então à presença do ancião de dias, ele intercede por nós por meio dos seus próprios méritos lá na cruz do Calvário, no seu sacrifício. Então Cristo, o nosso advogado, representa, né, os justos mortos e os justos vivos, aqueles que estão em processo, né, buscando arrependimento aqui na terra, buscando uma vida verdadeira com Deus, os que estão vivos, e aqueles que foram fiéis, que já morreram, né, tem o seu caso passado diante de Deus por meio de Cristo, porque Cristo os representa também. E ao final, então, de todo esse processo, a Cristo será passado, depois do juízo, né, todo o poder, domínio, glória e majestade, o reino universal será passado a Cristo. A vinda de Cristo descrita na passagem de Daniel 7, 13 e 14 não é a sua segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber domínio, glória e um reino, os quais lhe serão dados no final da sua obra como mediador. Os justos mortos não comparecem em pessoa ao tribunal durante o exame de seus registros e a hora da decisão de seus casos. Contudo, Jesus participará como advogado deles para defender a sua causa perante Deus. E a letra C. Como sabemos que essa segunda vinda de Cristo ocorre em algum lugar no céu, mas não aqui na terra, nós podemos ver, né, a situação que aconteceu com o povo do Advento, situação de 1844, onde o povo, né, Guilherme Miller e os demais líderes interpretaram errado a palavra do Senhor e marcaram uma data, né, o que nós não podemos fazer, marcar uma data para a volta de Cristo, mas na verdade, pela revelação do Espírito de profecia, Cristo estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo na sua obra de mediação entre Deus e os homens. Então, essa vinda de Cristo perante Deus ali foi no próprio céu, no lugar santo do santuário, né? Do lugar santo para o lugar santíssimo, no início do juízo, no próprio céu. Então, Deus se assentou no seu trono, e o trono de Deus está nos céus, e Cristo então se assentou, adentrou a cena do juízo. Salmos 11, verso 4, o Senhor está no seu santo templo,
O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então, o ancião de dias, que é Deus, se assentou no seu trono que está nos céus, e Cristo adentrou a sua presença para realizar o seu trabalho. E também aqui podemos ter o entendimento da passagem de Cristo do lugar santo para o Santíssimo, na continuação da obra de intercessão no Santíssimo Lugar em favor de cada ser humano arrependido. Começando essa obra de juízo investigativo, nós devemos sempre lembrar: na casa de Deus, do professo povo de Deus. A grande obra da instrução, prossegue diretamente do lugar santíssimo. Os anjos de Deus têm se comunicado com os seres humanos. Cristo atua no santuário. Não temos seguido Jesus ao santuário de modo como deveríamos. Cristo e os anjos trabalham no coração das pessoas. Então hoje devemos nos chegar ao trono da graça por meio de Cristo. Devemos então seguir o seu trabalho como deve ser, né? Nos arrependendo, nos entregando a Ele, e Ele apresentará o nosso caso diante de Deus e apresentará então os seus méritos, a sua graça por cada um de nós. A igreja de cima, unida à igreja de baixo, continua envolvida no bom combate aqui na terra. Deve haver uma purificação de alma aqui neste mundo, em harmonia com a purificação do santuário que Cristo efetua agora no céu. No futuro veremos mais claramente do ponto de vista como somos vistos agora. Conheceremos do mesmo modo como hoje somos conhecidos hoje. Então, futuramente, né, quando formos salvos, aqui teremos total noção como foi a cena do juízo e como somos vistos hoje pelo tribunal divino diante de Deus. O terceiro tópico vem nos falando antes da vinda de Cristo. A letra A, o casamento de Cristo com o seu reino ocorre antes ou depois do seu retorno à terra? Que símbolo é usado para representar a igreja? Apocalipse 21, 2, Lucas 12, 35 e 36, Apocalipse 19, verso 9. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Estejam cingidos os vossos lombos e acesos as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o Senhor, o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Apocalipse 19, 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, irmãos, vemos aqui a cena de um casamento. Cristo é o noivo, e a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro de Deus, que lhe é entregue, né? Será entregue, mostrando que o seu domínio é universal. Quando lhe é entregue, então, a capital do seu reino, a Nova Jerusalém, será entregue também o reino universal a Cristo. Isso ocorrerá após o milênio. Cristo vem, leva os justos salvos para o céu e ali farão a obra de análise durante 1000 anos no caso dos ímpios e a prolação da sentença executória contra os ímpios, os não salvos, né? Então, após os 1000 anos, Cristo desce e recebe, então, a sua noiva, a Nova Jerusalém, representando, então, a entrega do seu reino universal. E, então, Cristo passa a ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aqui recebendo o domínio universal. E os santos salvos, a igreja de Cristo, representa as virgens prudentes, né? Que estarão junto com o noivo. E a igreja de Deus, representando as virgens prudentes, são os convidados para as bodas do Cordeiro e participarão da ceia da boda do Cordeiro juntamente com todos os remidos. A vinda do noivo aqui apresentada ocorre antes do casamento. As bodas representam a Cristo recebendo o reino, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que é a capital, e representante do reino recebe o título de a noiva e esposa de Cristo. O anjo disse a João, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa de Cristo.
E levou-me em espírito, diz o profeta, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, de que Deus descia do céu. Portanto, a noiva claramente representa a cidade santa, e as virgens que saem ao encontro do noivo são um símbolo da igreja. O Apocalipse diz que o povo de Deus é convidado para a ceia das bodas. Se são convidados, não podem também ser representados como a noiva. De acordo com o que o profeta Daniel declarou, Cristo receberá do ancião de dias, no céu, domínio, glória e um reino. Ele receberá a Nova Jerusalém, a capital do seu reino, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Após receber o reino, ele voltará em sua glória como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a redenção do seu povo, que deve sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó à mesa no seu reino, visando participar da ceia das bodas do Cordeiro. Letra B vem nos perguntando qual será a função de Jesus quando voltar pela segunda vez. Apocalipse 17, 14 e Apocalipse 19 e 16. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vemos aqui, quando os ímpios que ressuscitarão para ver a volta de Jesus tentarem tomar a cidade santa, batalharão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá juntamente com as suas hostes santas, com todos os santos salvos. A função de Jesus agora é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei de todo o universo, o grande e poderoso vencedor. E ele levará para si eternamente todos os remidos, levará para si eternamente um povo fiel, um povo santo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que são o seu povo adquirido, o sacerdócio real, que ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e se entregaram a sua vida a Cristo, o Senhor. Então precisamos estar entre os salvos. Que a graça de Jesus nos ajude a estar entre os salvos. O quarto tópico vem nos falando a recompensa determinada. Letra A, em que ocasião a recompensa para os santos é determinada e quando eles a recebem. Apocalipse 11, 18, Apocalipse 22, 12, 2 Timóteo 4, 7, 8. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amaram a sua vinda. Então a recompensa dos santos é determinada antes da volta de Cristo. Cristo, no santuário celestial, intercede por cada ser humano, pelo seu povo, no juízo investigativo. O julgamento dos santos, então, ocorre antes da segunda vinda de Cristo e também é determinada a recompensa de cada um, segundo a sua obra, antes da vinda de Cristo. Então é hoje que nós devemos nos apegar ao Senhor. É hoje que nós devemos, então, buscar a intercessão de Cristo em nosso favor. Porque antes da sua segunda vinda é que é determinado, então, a recompensa dos santos, é determinado também o que eles recebem, a coroa da justiça, a salvação final em Cristo Jesus. Então ele determinará antes da sua vinda a qualidade da obra de cada ser humano e a recompensa de todos os seguidores de Cristo já estará repartida segundo a obra de cada um. Então, os santos são passados, justos são passados pelo juízo e é compensado cada um conforme aqui a palavra do Senhor, conforme as obras que fizeram, conforme a sua fé em Cristo, conforme aceitaram os méritos de Cristo para a sua vida. Então, antes da sua segunda vinda, será determinada a recompensa de cada justo. A letra B, uma vez que a lei será a base do julgamento das pessoas, o que precisa vir à tona antes do início do juízo? Apocalipse 11, 19, Atos
17, 30, Tiago 4, 17. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, irmãos, nós sabemos que a lei de Deus é a base, é a norma do juízo, do julgamento divino. Então, precisamos levar o conhecimento do Evangelho a todas as nações. Precisamos levar o conhecimento de Cristo a todas as nações. Devemos levar o conhecimento da sua lei também, porque a transgressão da lei de Deus, que é o pecado, e Deus não levará em conta o tempo de ignorância. Mas a partir do momento em que a pessoa sabe do que é a verdade, né? Sabe o que é a transgressão da lei de Deus. Então nós precisamos pregar o Evangelho, chamar todos ao arrependimento, levar a toda nação, povo e língua a verdade da palavra do Senhor, a verdade da sua lei, a verdade do Evangelho em Cristo Jesus, para que todos tenham oportunidade de arrependimento e se voltem para Cristo, que é o intercessor de cada alma. Nesse momento, é o nosso dever, né? Sabendo que a lei de Deus, então, é a base de todo julgamento, as pessoas têm que ter esse conhecimento. E Deus não levará em conta o tempo de ignorância, mas apenas o momento do conhecimento para frente. Então, a pessoa que passa a ter o conhecimento deve se tornar uma pessoa fiel à palavra de Deus, senão será julgada conforme os ímpios e será condenada. Disse o anjo: se a luz vier a essas pessoas e desprezarem ou rejeitarem, depois virá a condenação e o desagrado de Deus. Então as pessoas têm, devemos levar a luz a essas pessoas. Se elas rejeitarem, então virá o desagrado de Deus. Enquanto elas estão ainda vivendo em ignorância, ainda há oportunidade. Mas depois que conhecem a palavra do Senhor e se rejeitam, acabam caindo no desagrado divino. Por outro lado, não existe pecado antes de a luz chegar, pois não há luz para eles rejeitarem. Precisamos levar, então, o conhecimento da lei de Deus, que é a norma do juízo para todo povo, nação e língua, e o Evangelho de Cristo que salva o pecador. A letra C. O que existe dentro da Arca da Aliança e como aprendemos sobre o santuário celestial, Hebreus 9:4, Hebreus 8:5. Então nós vemos aqui, irmãos, que a Moisés foi dado, a cópia, a sombra do santuário celestial. E Moisés então construiu a Arca da Aliança, o tabernáculo, conforme o modelo que lhe foi mostrado. E hoje lá no céu, então nós podemos aprender que no santuário celestial, dentro da Arca da Aliança, nós temos 3 itens importantes. Hebreus 9:4. O que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, e que estava em um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então nós temos aqui a Arca da Aliança e temos 3 importantes itens ali no Santuário Celestial dentro dessa arca. No céu, o maná, que representa a alimentação do povo de Deus, o cuidado que Deus teve com o seu povo, no deserto, nas situações, representa também a palavra de Deus que é pura, o alimento puro celestial. A vara de Arão, que representa o sacerdócio do Senhor, o sacerdócio fiel, representa que Deus está dirigindo a sua igreja, que Deus dirige a sua obra. E as tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas do concerto eterno, que o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo. Então está ali dentro da Arca da Aliança, no santuário celestial. Acima da arca onde estavam os anjos havia uma glória extremamente brilhante, que parecia o trono de Deus, onde Deus habitava. Jesus ficava ao lado da arca e quando as orações dos santos subiam a ele,
O incenso fumegava, e ele oferecia ao Pai as orações deles misturadas à fumaça. Dentro da arca ficava o pote de ouro com maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas de pedra dobradas, uma sobre a outra como um livro. Jesus abriu e viu os 10 mandamentos escritos nelas, pelo dedo de Deus. Assim, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos entender no Velho Testamento, Novo Testamento, sobre o tabernáculo, o seu simbolismo e o que há também no céu. Tudo para a compreensão do povo de Deus, também para vermos como é o plano da redenção e o trabalho de Cristo hoje em favor de cada um de nós. O quinto tópico vem nos falando o dia da expiação. A letra A. Descreva o dia da expiação no sistema levítico e explique que símbolo esse sistema apresentava para o apagamento dos pecados. Levítico 16, 29 e 30. Levítico 23, 27 e 30. E isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, o dia da expiação no tabernáculo terrestre. Nós vemos como era a conduta das pessoas, como elas deveriam estar numa situação de exame de consciência, deveriam estar fazendo um autoexame da sua própria vida diante de Deus, naquele momento solene de expiação pelos pecados, de investigação diante do povo, para a remoção das impurezas, para a remoção do pecado. O povo estava sendo passado em revista. E hoje, irmãos, o dia da expiação é o juízo investigativo em que nós estamos vivendo esse mesmo período. Nós estamos vivendo nos últimos dias dessa terra. E Deus, Cristo, assim como no santuário terrestre era realizada essa obra, hoje Cristo realiza no céu, intercedendo por cada pecador, intercedendo por cada alma, fazendo esse trabalho de investigação diante do tribunal divino de cada caso. Nós precisamos estar, então, irmãos, com o mesmo espírito de contrição, espírito de autoexame, de consciência, examinando as nossas próprias vidas, a nossa própria conduta, buscando o verdadeiro arrependimento, buscando o afastamento do pecado e uma vida voltada para Cristo, para que sejamos perdoados e assim alcancemos a misericórdia de Deus para a salvação em Cristo Jesus, E ao final de todo esse processo, tenhamos então os nossos pecados apagados dos registros dos livros do céu e tenhamos ao lado do nosso nome escrito perdoado. Essa pessoa se arrependeu, se entregou a Cristo, mudou de vida e os seus pecados perdoados, Então precisamos definitivamente abandonar o pecado, precisamos viver uma vida então de comunhão com Deus, de autoexame. Precisamos então ver como está a nossa condição diante de Deus nesse período tão solene que nós estamos vivendo. A purificação real do santuário celeste ocorre pela remoção ou apagamento do registro dos pecados ali existentes. No entanto, antes desse evento deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento do pecado e fé em Cristo, tem direito às bênçãos e de sua expiação. Portanto, a purificação do santuário envolve uma obra de investigação, uma obra de juízo. Esse evento deve ocorrer antes da vinda de Cristo para redimir seu povo, pois quando ele vier, trará sua recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. A letra B. Como o conhecimento dessa realidade deve influenciar nossas decisões diárias. 2 Coríntios 6, verso 2. Tendo o conhecimento dessa realidade que ocorre no momento do juízo investigativo que está acontecendo no santuário celestial, como isso deve influenciar as nossas decisões diárias. 2 Coríntios 6, verso 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação.
Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, irmãos, nós vivemos em tempos solenes, vivemos nos últimos dias da terra, nesse tempo em que precisamos nos apegar mais e mais a Cristo Jesus, pois a nossa vida está sendo passada diante do tribunal divino. Cada caso, nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Como está a nossa condição diante de Deus? Nós devemos então fazer tudo para a honra e para a glória de Deus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então devemos buscar uma mudança de vida de dentro para fora, porque o Espírito de Deus habitando em nós, deixando o Espírito de Deus agir em nosso coração, seremos transformados. Então hoje, com essa realidade, tendo o conhecimento, precisamos de uma mudança urgente de vida, né? Precisamos fazer tudo conforme a vontade do Senhor nos nossos dias, né? As nossas decisões, os nossos planos, tudo devem ser de acordo, tudo para a glória e para a honra de Deus. Nesse tempo tão solene, devemos nos buscar, nos apegar a Cristo e, por meio de Cristo, nos afastar do pecado, tendo um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de vida, mudança de caráter, para que, por meio de Cristo, sejamos aceitos, né, em Deus. E a nossa situação é de aceitar os méritos de Cristo, nos humilhar diante do Salvador. Sem os méritos de Cristo nós não somos nada, mas em Cristo somos mais que vencedores. Então devemos nos humilhar perante Ele, humildemente, reconhecendo nossos pecados, confessando nossos erros e abandonando então tudo aquilo que nos afasta do Criador. Hoje é esse tempo, irmãos, é o tempo da salvação, mas esse tempo pode passar. Então nós não devemos endurecer nossos corações aos apelos que o Espírito Santo tem feito na nossa vida, no nosso coração, através das lições e da sua palavra. Hoje é o tempo da salvação e Jesus então nos chama para que possamos ter com Ele um encontro verdadeiro, uma intimidade verdadeira que possa nos transformar e nos levar ao reino da glória. Os que tentam acalmar a consciência culpada com o pensamento de que podem mudar um caminho da maldade, quando assim o desejarem, que podem agir de forma leviana para com os convites da misericórdia, dar pouca importância a eles e ainda continuarem sensíveis ao toque desses convites, assumem grandes perigos ao escolherem esse rumo. Acham que depois de lançarem toda a sua influência ao lado do grande rebelde, no momento de maior angústia, quando o perigo os rodear, mudarão de senhores. Então, né? Deus tem mandado todas as advertências, o Espírito Santo tem tocado nossos corações, podemos estar recusando. Depois eu mudo, e nós não sabemos o dia de amanhã. Estamos usando a nossa influência para o mal muitas vezes. Satanás tem se aproveitado disso, né? Precisamos analisar a nossa vida. A experiência, a educação e a disciplina de uma vida de satisfação pecaminosa modelaram tão completamente o caráter que não podem então receber a imagem de Jesus. Podemos ir tão longe no pecado que não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito Santo. Essa é a condição do homem sem Deus, né? Se nenhuma luz lhes houvesse mostrado o caminho, o caso teria sido diferente. A misericórdia pode intervir e dar a eles a oportunidade de aceitar suas propostas. Contudo, após terem rejeitado e desprezado por tanto tempo a luz, Deus finalmente a rejeitará. Então, irmãos, temos tido todo o privilégio, todo o conhecimento de conhecer a palavra de Deus, a verdade, de praticar a sua vontade. Que não sejamos, então, pessoas infiéis que rejeitam a palavra do Senhor, mas que sejamos achados fiéis por Deus, aceitos em Jesus e salvos por sua misericórdia.